O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma que a demora do governo em assinar o contrato da Coronavac atrasou a vacinação no Brasil. Na maioria dos estados, milhões de brasileiros não completaram a imunização com a segunda dose. O prefeito de Guarulhos pede o fechamento do aeroporto de Cumbica enquanto não houver medidas de proteção contra a variante indiana do coronavírus. A Polícia Federal investiga um incêndio criminoso numa aldeia indígena do Pará. Morre o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, 2 vezes governador do Paraná. E o samba se despede de Nelson Sargento, símbolo da Estação Primeira de Mangueira. O Jornal Nacional está começando. Os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa ultrapassaram hoje mais um patamar trágico. O Alan Severiano traz os números. Alan, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 2.130 mortes por Covid e passou de 455 mil vítimas. São 456.753 desde o começo da pandemia. O estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 50 mil mortes. 226 foram confirmadas hoje. O Rio conta agora 50.125 mortes por Covid. De ontem para hoje, o país confirmou 65.672 novos casos, aumentando o total para 16.341.112. A média de casos registra aumento de 2% em 2 semanas, dentro da estabilidade. São, em média, 63.222 novos casos por dia. A média de mortes tem redução de 8%, também dentro da estabilidade, e ficou abaixo de 1.800 por dia. São, em média, 1.766. Essa média é a menor desde o dia 12 de março, mas continua altíssima. É a segunda maior do mundo neste momento, atrás apenas da Índia. No mapa, o panorama nos estados. 4 aparecem com alta na média de mortes, em vermelho. Maiores aumentos em Mato Grosso do Sul e na Paraíba. Em estabilidade, em amarelo, são 11 estados. E em azul, com queda na média de mortes, 11 estados e o Distrito Federal. Amazonas e Acre registraram as maiores reduções. Vamos agora aos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 440.570 pessoas receberam a primeira dose e 191.683 a segunda. Em 24 horas, 632.253 doses foram aplicadas. É um número baixo para 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil é de 43.936.007, ou 20,75% da população. O total da segunda dose chegou a 21.634.953, ou 10,22% da população. O objetivo da campanha é vacinar os brasileiros com 2 doses. Hoje, 23 estados e o Distrito Federal atualizaram dados. Em verde escuro, os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. 17 estados não atingiram 10% com a segunda dose até agora. Os 5 que mais aplicaram a segunda dose são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Alain. A demora na adoção de medidas sanitárias para impedir a entrada de pessoas infectadas no Brasil levou o prefeito da cidade de Guarulhos a pedir o fechamento temporário do principal aeroporto brasileiro. O prefeito de Guarulhos, Gustavo Costa, o Guti, mandou um ofício aos ministros da Defesa, Braga Neto, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele afirma que circula no aeroporto aproximadamente 1,5 milhão de pessoas por mês e que, com o aparecimento da nova cepa indiana da Covid-19, solicita o fechamento do espaço aéreo para voos comerciais pelos próximos 15 dias, a fim de evitar que passageiros vindos do exterior propaguem novas cepas. Caso o pedido não seja aceito, o prefeito solicita a elaboração de novo protocolo, fortalecendo a barreira sanitária no aeroporto. No estado, as medidas começaram só no aeroporto de Congonhas, controlado pela Prefeitura de São Paulo. Lá, os técnicos checam a temperatura de quem desembarca e orientam os passageiros sobre o que deve ser feito se tiverem sintomas de Covid. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 7 pessoas estão infectadas com a cepa indiana do coronavírus.
mas todos se contaminaram no exterior. Hoje, o governo do Maranhão disse que está descartada a suspeita de transmissão local da variante indiana no estado e que 6 profissionais do Hospital de São Luís que atenderam o paciente indiano contaminado com a variante estão com Covid, mas não com a cepa indiana. Em uma tentativa de frear o avanço dessa variante, testes contra a Covid começaram a ser feitos no Aeroporto Internacional de São Luís. A expectativa é fazer 500 por dia. O Ministério da Saúde divulgou hoje que entre 9 de janeiro e 22 de maio foram notificados quase 4.000 casos de variantes do vírus em 25 unidades da federação. A maior parte é da variante do Amazonas, 3.848 casos. Diante da expectativa de expansão das variantes e de uma terceira onda da pandemia no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu lançar hoje um programa de testagem em massa para fazer até 20 milhões de testes rápidos por mês, o que não aconteceu. Em reunião hoje com o Ministério, secretários estaduais e municipais de saúde pediram mais 40 bilhões de reais ao governo federal para hospitais e insumos. Afirmaram que no prazo de 30 dias podem ter uma nova crise de desabastecimento de medicamentos para intubação. Ouviram do Ministério que o pedido será encaminhado para o Ministério da Economia. O infectologista Jamal Suleiman critica o que afirma ser uma falta de coordenação por parte do governo federal. Essa estratégia de fazer testagem em massa, rastreio de comunicantes, isolamento das pessoas contaminadas, monitoramento delas, é a estratégia de saída do processo associado à imunização em massa das pessoas. Então, não se inventa a roda nesse cenário. A ideia, todos nós sabemos como é que funciona. Precisa ter insumo. E é esse papel que o Estado, infelizmente, que o Poder Central, a falta de uma coordenação nacional, tem prejudicado a execução de ações que são óbvias. Sobre a campanha de vacinação, ficou acertado que os municípios que estão concluindo a vacinação dos grupos prioritários ou que têm baixa procura desses grupos pela vacina poderão começar a vacinar pessoas por idade, desde que sejam garantidas as doses para a continuidade da imunização dos grupos prioritários. Essa flexibilização é importante. Então, destinar parte das doses para seguir com idade e parte das doses para seguir na lógica do PNI, que tem uma lógica, uma construção técnica, e mais uma vez reforçando, a lógica é diminuir óbitos e diminuir a pressão na infraestrutura hospitalar. A ANAC afirmou que a decisão sobre medidas sanitárias em aeroportos é de responsabilidade da Anvisa. Os Ministérios da Saúde e da Defesa não retornaram nosso contato. Sobre o pedido de estados e municípios de 40 bilhões a mais para o combate à pandemia, o Ministério da Economia afirmou que até amanhã vai publicar uma portaria que prevê a liberação de 15 milhões de reais. O Instituto Butantan retomou hoje a produção da Coronavac em São Paulo. Com os 3.000 litros de insumos recebidos da China, o Butantan vai fabricar mais 5 milhões de doses para o Plano Nacional de Imunizações. Só no estado de São Paulo, mais de 500 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Para muita gente, tão esperada quanto a primeira, era essa segunda dose da vacina. Olha, eu estava ansiosa desde ontem. Até a terceira dose eu tomaria se precisar. Não pode ficar com a segunda dose atrasada, né? E entre tantos ansiosos, olha quem a gente encontrou. Que bom ver você aqui. Eu acho que é fundamental fazer uma campanha, porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Eu não entendo. E tem gente que não toma a vacina. Isso realmente é uma coisa medieval. E as palavras de quem vem se dedicando ao público há mais de 65 anos têm peso. A cada metro que o humorista, escritor, ator e dramaturgo avançava no drive-thru da vacina, mais gente aparecia para uma selfie. Enfermeiras convertidas em fãs e o artista convertido em aliado. Mais vacina para todos e valorizar a ciência e os cientistas, sabe? Eu só não fico desesperado porque eu acredito muito
muito no Brasil. Mas é fogo, porque de vez em quando vem um balde d'água e você vê que falta muito. Então, mas não pode entrar em desespero. O que tem é que batalhar para todo mundo vacinar, para o governo pegar as vacinas, comprar as vacinas. E o aliado diz por que está nessa batalha pela vacina e pela segunda dose. Porque a única arma que existe contra esse vírus hoje em dia é a vacina. Tem que vacinar, vacina no braço. Por isso que eu queria dar um depoimento de dizer, puxa, temos que fazer isso pelo Brasil. O Jô Soares está preocupado porque sabe que com o coronavírus não se brinca. Só que a segunda dose, esperada com tanta ansiedade por tanta gente, está sendo esquecida por uma parcela importante da população. Só aqui no estado de São Paulo, mais de 500 mil pessoas ainda não apareceram para completar a imunização. Além da falta de atenção com a data marcada, a falta de doses também preocupa. Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revela que 79% das cidades relataram na semana passada ter ficado sem imunizantes para completar a vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, os 5 estados que menos completaram a vacinação foram Mato Grosso, Maranhão e Rondônia, que imunizaram menos de 8% da população com 2 doses, e Amapá e Acre com menos de 7%. A epidemiologista Denise Garrett explica que a imunização incompleta abre chances para o vírus passar por mutações e infectar mesmo quem já tomou a primeira dose. Mesmo se atrasar, tem que tomar a segunda dose. Com relação às novas variantes, o que a gente tem visto é que, por exemplo, para essa variante indiana, a proteção com a primeira dose ela é menor. Ela só é maior com a segunda dose. Ela vem aumentar, solidificar e construir uma resposta maior do que a primeira dose. Por isso é tão importante que o poder público garanta as doses e que cada um encontre o seu jeito de conferir e não esquecer a data. Não ia esquecer. Não, de jeito nenhum. Segundo o governo paulista, a maioria dos que não voltaram tem mais de 80 anos. Gente que pode precisar de ajuda ou um lembrete para ir ao posto. Ixi, eu tenho uma mulher que me pegou no pé 90 dias para eu não esquecer. Chata pra burra. Mas que chatice boa. Boa, boa. E foi assim, num ambiente que mistura graça, ansiedade e gratidão, que o Jô deu seu recado. Tomou a sua segunda dose. Muito, muito, muito obrigado. E se despediu aliviado como nunca e carinhoso como sempre. Um beijo do gordo de máscara. Beijo, Jô. Amapá, Mato Grosso, Maranhão e Acre declararam que distribuem todas as doses que recebem e que enfrentam dificuldades por causa das grandes distâncias e das fake news. O Ministério da Saúde declarou que já distribuiu vacinas suficientes para o reforço de quem tomou a primeira dose. A CPI da Covid ouviu hoje o diretor do Instituto Butantan. Dimas Covas disse que, se não fosse pela demora do governo federal, o Brasil poderia ter começado a vacinação já no ano passado. Dimas Covas começou o depoimento destacando a importância do Butantan, que é hoje o maior fornecedor de vacinas do país. E anunciou que desde julho do ano passado, o Instituto tentava negociar a Coronavac com o governo federal. Ele apresentou um documento de 30 de julho, em que informava a capacidade de fornecimento ao Sistema Único de Saúde de 60 milhões de doses da vacina a partir do último trimestre de 2020. E que durante uma terceira fase, o Butantan terá a capacidade de produzir em sua instalação fabril aproximadamente 100 milhões de doses por ano da vacina a partir de 2021. Em agosto, o Butantan reforçou a oferta, mas o contrato não foi fechado. Na época, o ministro era Eduardo Pazuello. Dias depois, o Instituto pediu apoio financeiro para estudo clínico da vacina e a reforma de uma fábrica desativada. Documento entregue à CPI, ao qual a TV Globo teve acesso, mostra que o Butantan pediu, no total, 145 milhões de reais ao governo. Todas essas iniciativas não tiveram
resposta positiva. Dimas Covas afirmou que a vacinação contra a Covid no Brasil poderia ter começado mais cedo, mas a Coronavac só obteve autorização da Anvisa para o uso emergencial no dia 17 de janeiro. Nesse mesmo dia foi aplicada a primeira dose do imunizante no país. O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Quer dizer, a regulamentação para uso emergencial das vacinas no Brasil saiu em dezembro pela Anvisa. Em outros países, em meados do ano passado, já existia essa regulamentação. Tá? Então, isso também causou aí vamos dizer, um atraso nesse processo. Poderíamos ter começado antes, seguramente, se houvesse aí uma agilidade maior de todos esses atores. Se tivéssemos trabalhado em conjunto, o que seria absolutamente normal. Ele lembrou que o Instituto continuou fazendo ofertas ao governo federal sem sucesso. No dia 7 de outubro de 2020, o Butantan ofereceu 100 milhões de doses, com possibilidade de entregar 45 milhões em dezembro. Pouco depois, no dia 20 de outubro de 2020, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Mas, no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar o acordo. Quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros em função dessa demora em comprar vacinas? Ora, a não aceitação da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro de 2020. A partir daí, quer dizer, essas idas e vindas foi dificultando o cronograma. O relator exibiu um vídeo com uma declaração do presidente Bolsonaro contra a Coronavac. Ninguém vai tomar tal vacina na marra não, tá ok? Procura outra. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Outro para pagar a tua vacina aí. Renan insistiu em saber sobre as consequências da postura de Bolsonaro. Isso mudou a perspectiva do próprio Ministério. Quer dizer, todas essas negociações que ocorriam, com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. O relator perguntou sobre a postura do Ministério da Saúde e o resultado da política de vacinação do governo. A aquisição de 100 milhões da AstraZeneca, 42 milhões do COVAX Facility, elas seriam absolutamente insuficientes para o atendimento. E mesmo que se somasse as 100 milhões que nós ofertamos em outubro, ainda faltariam vacinas. Então, de fato, quer dizer, a questão da vacina ela não foi bem resolvida pelo país o ano passado. Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, um atraso em relação às iniciativas de outros países. E aí isso vem, óbvio, isso é fácil de entender. Quer dizer, é um mercado global de vacinas, onde a quantidade é pequena e a demanda é enorme. Então, naquele momento, de fato, cada dia que se esperava uma definição, obviamente, maior dificuldade para ter vacinas. O relator Renan Calheiros avaliou que as declarações de Dimas Covas contradizem o que disse o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui na CPI na semana passada. Renan Calheiros chegou a exibir um trecho do depoimento em que Pazuello dizia que o presidente Bolsonaro nunca mandou desfazer nenhum contrato com o Butantan. Hoje, ao contrário, Dimas Covas afirmou que houve sim uma mudança de postura. Houve uma mudança. Quer dizer, nós estávamos trabalhando juntamente com todos os setores do Ministério para, inclusive, encaminhar uma medida provisória para dar sustentação orçamentária aos nossos pleitos. Claro. E após o dia 20 de outubro, isso foi absolutamente interrompido. Não houve progresso dessas tratativas. Em dezembro de 2020, de acordo com Dimas Covas, o Butantan já tinha 5,5 milhões de vacinas prontas, estocadas. Mas o primeiro contrato do Ministério da Saúde com o Butantan só foi fechado no dia 7 de janeiro. Vossa Senhoria avalia que essas posições políticas de lado a lado prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Senador, impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. O senhor mesmo pontuou isso, tá certo?
Quer dizer, hoje, infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Tá? Poderia ter sido amenizada? Poderia, sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares, mas esse é um pilar que poderia ter começado um pouco antes, sem dúvida nenhuma. Dimas Covas também foi questionado sobre o impacto das declarações do presidente e de ministros contra os chineses. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Tá? Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje demoram mais de mês para ser resolvidas. O presidente da CPI, Omar Aziz, quis saber sobre recursos encaminhados pelo governo federal ao Butantan. Só uma pergunta, por favor, até para contribuir com Vossa Excelência. O governo federal não colocou nenhum real no Butantan? Não, senhor. O primeiro a perguntar, depois do relator, foi o senador governista Marcos Rogério, do Democratas. Ele questionou Dimas Covas sobre o início das negociações do Butantan com o Ministério da Saúde. O governo federal é criticado por ter demorado a contratar a Coronavac por razões políticas, por ser de um instituto vinculado ao estado de São Paulo, governado por João Dória, adversário político do presidente. E o senador Marcos Rogério repetiu o argumento de Bolsonaro de que no ano passado a Coronavac ainda não tinha autorização da Anvisa e que, por isso, não poderia ser usada. A primeira oferta foi no dia 30 de julho. Sim. Nesse momento, pela fala que Vossa Senhoria apresentou aqui, Vossa Senhoria acha que já era possível ao Ministério da Saúde, a partir daquele momento, tratar da contratação dessa vacina? Contrato? Não, em absoluto. Eles precisavam tomar conhecimento. O processo negocial com a administração pública, conhecendo justamente as regras do processo, Vossa Senhoria considera pertinente, adequado, que esse processo primeiro passe pela fase de conhecer o processo, o produto, sim, eficácia, eficiência, logística, ou não? Tem proposta, tem contrato? Não há dúvida. A única diferença, senador, é que a AstraZeneca foi contratada em agosto. E no mesmo patamar, não existia ainda as informações em relação à vacina. Né? Então, os tratamentos ocorreram de forma diferente. Quer dizer, uma foi contratada e feito o recurso. Nós pedimos a contratação nos mesmos moldes, inclusive fornecimento de recursos para o apoio ao estudo clínico e à reforma. Né? Então, houve aí duas formas de entender as vacinas. Né? Uma que foi feito um contrato, através, inclusive, de uma medida provisória, e a outra vacina de um outro instituto tão importante quanto a Fiocruz, que não foi feita na mesma oportunidade. Ao longo de quase 7 horas, Dimas Covas repetiu em vários momentos que a postura do governo federal interferiu negativamente no ritmo da vacinação. Um dos objetivos da CPI é saber os motivos do atraso na imunização do brasileiro. O senador Humberto Costa, do PT, quis saber se a produção da Coronavac foi afetada por declarações contra a China de autoridades do governo. O país é o principal fornecedor do IFA, matéria-prima da vacina. Recentemente, tudo indica que por conta das sábias palavras do presidente da República, nós tivemos uma interrupção do fornecimento do IFA para a produção da Coronavac. Por quantos dias o Butantan teve que parar a produção por ausência do IFA? Cerca de um mês, senador. Cerca de um mês nós estamos... Isso representa uma produção de quantas doses aproximadamente? Nós tínhamos o compromisso de entregar 12 milhões de doses em maio e vamos entregar, já entregamos na realidade 5 milhões. Em seguida, o senador mostrou um vídeo de março deste ano, em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre a dificuldade para comprar vacinas no mundo. O senador lembrou que o Brasil recebeu ofertas da Pfizer e do Butantan ainda no ano passado e ignorou as propostas. Tem idiota que vê nas mídias sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Esse é o exemplo de presidente da República que nós temos. A tropa de choque do governo tentou mostrar que não houve falta de investimento. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, do MDB, lembrou que o Ministério da Saúde é o principal parceiro do Butantan
e perguntou sobre os repasses federais feitos no ano passado. Dimas respondeu que o Butantan não recebeu investimentos federais além das obrigações regulares, ou seja, que não houve investimento de antemão direto para a fabricação da Coronavac. Só depois da entrega pelo Butantan ao governo federal, houve o pagamento. O Butantan tem como seu principal parceiro o Ministério da Saúde. Aqui se fez diversas ilações de que por atitudes, ações, comentários, falas, que isso teria prejudicado as atividades do Instituto Butantan. O contrato com o Ministério, com o Butantan, é contra-entrega. Nós não recebemos 2 milhões, nós entregamos as vacinas e 30 dias após a entrega das vacinas é que isso é recebido. Então, a Coronavac só começou a ser, de fato, ressarcida a partir de fevereiro desse ano. Até então, nós não recebemos 1 centavo do Ministério da Saúde para o desenvolvimento dessa vacina. Em relação ao desenvolvimento da vacina, tá certo? Quer dizer, em nenhum momento a falta dos recursos federais emperrou o desenvolvimento da vacina, porque nós fizemos com recursos próprios e com o Instituto do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, nós não contamos com recursos federais até que houve a assinatura no dia 7 de janeiro. E aí é pagamento, não houve investimento. Fernando Bezerra afirmou que o Brasil já vacinou mais de 64 milhões de pessoas com pelo menos uma dose. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, lembrou que caso o Brasil tivesse aceitado as primeiras ofertas do Butantan e da Pfizer ainda no ano passado, o número de vacinados poderia ser muito maior. A informação que Vossa Senhoria traz para a comissão de que o Butantan poderia viabilizar 60 milhões de doses, somada à informação que trouxe o CEO da Pfizer, de que 4 milhões e meio de doses poderiam ter chegado nesse mesmo prazo, 1 milhão e meio de doses no final de 2020 e 3 milhões de doses em 2021. Significa que nós poderíamos ter o dobro de brasileiros vacinados. O dobro de brasileiros vacinados. Esse é o tamanho do desastre. O senador governista Luiz Carlos Reins, do Progressistas, contestou a informação de Dimas Covas de que seria possível aplicar a Coronavac ainda no ano passado. O senador Renan pode apontar se alguma agência de viagem. Eu quero que ele confirme para mim que não tinha condições de aplicar 40, 50 milhões de doses vendidas em dezembro desse ano passado, porque ele mesmo disse que era só em janeiro. E a documentação da Anvisa só entrou no final, entre dezembro e janeiro. Então não podia ter 40, 50 milhões de doses no mês de dezembro. Senador, o que eu afirmei é que teríamos a vacina. Se ela fosse autorizada ou não autorizada na Anvisa, eu não posso prever isso. Nós teríamos esse quantitativo de vacinas. Amanhã, os senadores vão visitar a sala cofre da CPI, que fica aqui embaixo, onde são guardados todos os documentos requisitados pela comissão, inclusive os dados sigilosos. Os senadores querem saber se os documentos pedidos já chegaram à CPI. Nos bastidores, o comando da CPI também quer pedir reforços de agentes e delegados da Polícia Federal para ajudar na análise desse material. A seguir, como contestar o cancelamento do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que desistiu de propor a criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF. Guedes defendia o imposto como uma forma de compensar uma redução de tributos que incidem sobre a folha de pagamento das empresas. No primeiro trimestre do ano, o desemprego no Brasil subiu para 14,7%. É a maior taxa desde o começo da série histórica do IBGE em 2012. 14 milhões e 800 mil pessoas estão procurando um trabalho. Termina amanhã o prazo para o pedido de revisão de quem recebeu a primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial, mas teve o benefício cancelado. A Edileide, desempregada faz 2 anos, conferiu que o auxílio estava aprovado, mas não conseguiu sacar. A explicação veio pelo aplicativo. Estava escrito cidadã com mandato de prisão em aberto. Eu levei um susto, falei, meu Deus, mas eu não devo nada para a justiça, por que aconteceu isso?
Aí eu tive que contratar um advogado para tentar resolver, né? Ela tinha entrado na justiça porque o ex-marido não pagava pensão para o filho. Por um erro no fórum, trocaram o CPF dela com o do ex. Ele chegou a ser preso e agora está pagando em dia. A confusão foi desfeita. Ela não consegue receber o auxílio emergencial nem com... Não sei nem por onde entrar para poder resolver isso para mim. Falta pouco para a Luzinete dar à luz uma menina. Ela está sem emprego e não entende por que foi cortado o auxílio emergencial que recebia até dezembro. Eu fiquei aguardando, né? Porque a mensagem falava que era para aguardar, se ia ser liberado ou não. Aí depois saiu a mensagem que não tinha sido liberado meu auxílio. É preciso prestar atenção redobrada no calendário de pagamento do auxílio emergencial. Mesmo quem recebeu a primeira parcela este ano pode ter as outras canceladas, porque o Ministério da Cidadania agora faz a revisão dos cadastros todo mês. Se considerar que a pessoa não se enquadra mais nos novos critérios, pode cancelar o benefício a qualquer momento e o prazo para reclamar é de 10 dias. Quem recebeu a primeira parcela em abril, mas não a segunda em maio, só pode contestar a decisão até amanhã. Se o auxílio não for aprovado, mas a pessoa cumpre as regras para continuar recebendo, pode solicitar contestação pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site do Ministério da Cidadania. Existe também um telefone para tirar dúvidas, o 121. Mas se ainda assim não for possível fazer a contestação, o próprio Ministério da Cidadania recomenda pedir ajuda para a Defensoria Pública da União. Um caminho para as famílias que estão precisando do auxílio. Me ajudaria, né? O povo com Deus é muito. O Ministério da Cidadania afirmou que está revendo a situação da Luzinete e que a Edileide não pode pedir a revisão do benefício porque o mandado de prisão no nome dela continua em aberto, mesmo com o processo encerrado na Justiça. O Ministério informou também que recebeu mais de 1 milhão de contestações e avaliou até agora 15% delas. A página do Jornal Nacional na internet tem um caminho para pedir a revisão do cancelamento. Morreu hoje em Curitiba o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba. Jaime Lerner tinha 83 anos e morreu por complicações de doença renal crônica. Filho de imigrantes judeus de origem polonesa, nasceu e cresceu na capital paranaense, onde também se formou em arquitetura. Foi 2 vezes governador do Paraná e 3 vezes prefeito de Curitiba. Lerner foi responsável por projetos inovadores que tornaram a cidade referência em planejamento urbano. Na década de 1970, implantou o Sistema Integrado de Transporte Público com canaletas exclusivas para os ônibus. Depois, criou as estações em formato de tubo, modelo replicado em várias partes do mundo. Alguns dos principais cartões postais da capital paranaense também têm a assinatura de Jaime Lerner, como a Ópera de Arame, o Jardim Botânico e a transformação da Rua 15, no centro da cidade, em calçadão. Onde você vai em Curitiba, você vai encontrar as pegadas do Jaime, né? Você vai enxergar o Jaime. Na área ambiental, criou o programa Lixo que Não é Lixo, incentivando a população a separar o lixo reciclável. Lerner ganhou diversos títulos internacionais, como o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Prêmio Inovadores de América. Foi listado entre os pensadores mais influentes do mundo pela revista Time. Jaime Lerner deixa uma forma inovadora de pensar as cidades, priorizando o ser humano na definição do planejamento urbano. O velório foi restrito à família e amigos. Lerner era viúvo, deixa 2 filhas e 4 netos. O corpo foi enterrado à tarde no cemitério israelita em Curitiba. O governo do Paraná decretou luto oficial de 3 dias. A seguir, a Polícia Federal investiga um incêndio criminoso numa aldeia indígena do Pará. Pessoas que foram presas durante a operação policial na favela do Jacarezinho no início do mês, no Rio, relataram que foram agredidas por policiais mesmo depois de rendidas.
2 dias depois da operação do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos, um dos presos, Patrick Francisco, afirmou que policiais o obrigaram a carregar corpos pelos becos da favela. Ele falou, bora, você vai ser obrigado a levar esses tipos aqui. Eu falei, que isso? Já comecei a chorar. Não chora não. Tu, já querendo pegar minha cara e tacar assim na teta do moleque lá que tava pra fora. Os vídeos dos depoimentos foram divulgados pelo UOL e obtidos também pela Globo. O Ministério Público denunciou Patrick Francisco por associação para o tráfico. Patrick aparece com um fuzil nessa foto, que faz parte do inquérito. No vídeo, Patrick é esse homem de azul marinho com cordão dourado. Ele está em um baile com pessoas armadas e, segundo os investigadores, com uma granada verde presa na cintura. O exame de corpo de delito do preso indica lesões nas costas e abaixo da axila. Outros 2 presos disseram que levaram chutes dos policiais, mesmo depois de rendidos.